Olá, os informativos de jurisprudência do STJ são basicamente o termômetro do direito no Brasil. A cada edição a gente consegue ver para onde os ventos estão soprando, sabe? E nesta análise a gente vai direto ao ponto nos destaques do informativo 872, focando naquelas decisões que realmente podem mudar o jogo na prática da advocacia. Vamos lá? Bom, nosso roteiro de hoje vai passar por 4 pontos principais. A gente começa com um panorama geral, depois mergulha fundo em 2 decisões super importantes de direito penal, que falam sobre prova e aplicação da pena. Daí a gente pula para o processo civil para falar de honorários e de umas ferramentas novas de execução. E no final, a gente amarra tudo para entender qual o impacto real desses julgamentos no nosso dia a dia. Então, começando pela área criminal, temos aqui duas questões que são a base de tudo e que mexem diretamente com a vida das pessoas. Primeiro, como a punição é aplicada lá dentro do sistema prisional. E segundo, como é que se prova a culpa de alguém para que a condenação seja de fato justa. E essa é a grande pergunta que o STJ teve que responder no tema repetitivo 1347. É uma decisão com um peso enorme, porque agora ela vira um guia para todos os juízes do país. Pensa na situação. Um detento comete uma falta grave. A direção do presídio precisa de uma resposta rápida para manter a ordem, certo? Mas e o direito de defesa dessa pessoa? A decisão da corte buscou justamente encontrar o equilíbrio entre a segurança e o devido processo legal. A solução que o tribunal encontrou foi bem inteligente: separar as coisas. De um lado, a gente tem a regressão definitiva. Essa é uma punição, uma sanção mesmo, e por ser uma sanção, ela exige todo um procedimento, com direito à audiência, onde o apenado pode ser ouvido. Já do outro lado, tem a regressão cautelar. O nome já diz tudo: é uma medida de cautela, de urgência provisória. A ideia é garantir a ordem enquanto a falta ainda está sendo apurada. Fica claro que as finalidades são completamente diferentes. E aqui está o texto final, a tese que o STJ afirmou, ou seja, a resposta definitiva da Corte. A regressão cautelar é provisória e pode ser usada pelo juiz. O ponto-chave é o seguinte: sim, o juiz pode determinar essa mudança imediata de regime. Mas, e aqui tem um grande mas, não é um cheque em branco. A decisão precisa ser muito, mas muito bem fundamentada, explicando por que a medida é urgente e necessária. Agora vamos sair um pouco da punição para falar da prova. Porque, não adianta nada a gente discutir apenas se a própria condenação foi baseada em uma prova frágil. E essa questão nos leva a um dos pontos mais delicados do processo penal, o reconhecimento de pessoas. E nesse tema, o STJ foi, de novo, bem direto ao ponto. A lei, lá no artigo 226 do Código de Processo Penal, já dá o caminho das pedras para evitar erros. Não é nada do outro mundo. Primeiro, a vítima descreve a pessoa. Depois, o suspeito é colocado do lado de outras pessoas parecidas. Só aí, a vítima é chamada para apontar. E tudo isso tem que ser registrado, documentado direitinho. Esse passo a passo não é frescura, é uma garantia fundamental contra condenações injustas. E aqui vem o ponto crucial. O STJ bateu o martelo e consolidou o entendimento de que as regras do artigo 226 não são sugestões, elas são obrigatórias. Ponto. Se o reconhecimento for a única prova contra alguém e não tiver seguido esse roteiro, a condenação simplesmente não pode parar de pé. É uma decisão que joga o padrão de provas lá para cima e com razão. Bom, deixando um pouco a esfera penal de lado, vamos dar um pulo no processo civil. Aqui, o STJ também trouxe 2 novidades bem importantes. Uma sobre quem paga a conta em ações de interesse de todo mundo e outra sobre como o judiciário pode ser mais eficiente para encontrar os bens de quem está devendo. Então, como a gente pode ver aqui, a Corte Especial fez uma distinção que muda tudo. Quando o Ministério Público entra com uma ação civil pública e perde, ele não paga honorários. E por uma questão de simetria, se entendia que o réu também não pagava se perdesse para o MP. Só que o STJ virou o jogo no caso das associações. Quando uma ONG, por exemplo, entra com ação e ganha, o réu que perdeu a causa deve sim pagar os honorários. E por que essa diferença? A lógica por trás é muito poderosa. É para fortalecer a sociedade civil. O tribunal reconheceu que não dá para colocar no mesmo saco uma organização não governamental, que muitas vezes tem recursos bem limitados, e uma instituição do Estado. A condenação em honorários, nesse caso, funciona como um combustível, viabilizando financeiramente que essas associações continuem na luta, defendendo os direitos coletivos e, no fim das contas, garantindo mais acesso à justiça para todo mundo. Agora, vamos falar de tecnologia na veia da execução.
Apresento a vocês o Sniper. Pensa nele como uma espécie de super buscador do judiciário. Ele cruza informações de um monte de fontes diferentes, tanto abertas quanto sigilosas, para achar o patrimônio de devedores de um jeito muito mais rápido e eficiente. É uma ferramenta para fazer com que as decisões judiciais saiam do papel e virem realidade. Mas, claro, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O STJ fez questão de deixar bem claro que o uso do sniper não é bagunça. O juiz precisa justificar por que está usando, pensar se não existe um jeito menos drástico de conseguir a mesma informação e, acima de tudo, garantir o sigilo dos dados sensíveis, protegendo os direitos de quem está sendo executado. E o veredito final foi: o uso do sniper em cobranças de dívidas cíveis é totalmente legal. Um ponto super importante que o tribunal destacou é que usar a ferramenta não significa por si só quebrar o sigilo bancário. O sistema, na verdade, otimiza buscas que já podiam ser feitas, só que agora de um jeito centralizado e muito mais ágil. É a modernização chegando para valer na recuperação de ativos no Brasil. Certo. Já passamos por 4 decisões de peso. Mas e aí? O que tudo isso significa na prática, no dia a dia? Vamos agora conectar os pontos e entender o real significado desses julgados. Esse quadro aqui ajuda a gente a fechar o raciocínio. Na execução penal, a regressão cautelar foi validada, mas com a obrigação de ser bem fundamentada. No processo penal, o rigor com reconhecimento de pessoas virou lei, um passo gigante contra erros judiciários. No cível, as ONGs ganharam um suporte financeiro para poderem brigar em nome da sociedade. E, por fim, a cobrança de dívidas ficou bem mais tecnológica e eficiente com o sniper. Cada uma dessas decisões é uma peça importante que se ajusta nas engrenagens da justiça. E assim a gente fecha essa análise dos principais destaques do informativo 872. Cada um desses julgados abre novas discussões e vai exigir que a gente se adapte. Para quem quiser mergulhar fundo nos detalhes, o link para o informativo na íntegra está disponível no primeiro comentário. A reflexão que fica é: como na prática essas novas diretrizes vão ser aplicadas? Seja na defesa de um cliente ou na busca por uma justiça mais eficiente, uma coisa é certa: a jurisprudência não para. Até a próxima!